O promotor de Justiça do Meio Ambiente, Osamir Chama Júnior, e mais 2 peritos engenheiros químicos do Ministério Público realizaram uma vistoria na tarde de hoje no pátio do terminal da Local Frio, em Guarujá, onde há uma semana ocorreu um incêndio de grandes proporções. A imprensa não pôde acompanhar a vistoria. Os trabalhos no pátio de armazenamento da Local Frio duraram aproximadamente 3 horas. Essa foi a primeira visita do Ministério Público ao local do acidente. O promotor de Justiça do Meio Ambiente, Osmair Chama Júnior, e os peritos viram as imagens das câmeras de segurança para identificar onde e como teria começado o incêndio. As imagens mostram a água e depois mostram primeiro o início de fumaça e depois, mais de uns 10 minutos depois, a explosão. Os peritos pediram cópia das imagens, não só os peritos do Ministério Público, como os peritos da Polícia Civil para poder utilizar as imagens. Havia suspeita de uma ruptura no contêiner por onde a água da chuva teria entrado e causado o incêndio. A gente precisa saber se realmente foi porque a água da chuva que ocorreu durante a manhã penetrou nesse contêiner ou se houve outro modo que gerou o incêndio, mas por enquanto, a primeira suspeita dos peritos são que é o contato com a água, porque é o modo que esse produto acaba gerando a explosão. O promotor também solicitou à empresa informações sobre as substâncias químicas que eram armazenadas em cada container. A Local Frio tem o prazo de 10 dias para entregar esse relatório. Nós solicitamos para a empresa a informação de quem era dono da carga, a gente pediu para a empresa falar o que tinha em todo esse lote que acabou pegando fogo e também que nos desse a ficha técnica de cada um dos produtos que estavam dentro dos containers. E essas informações vão ser entregues no GAEMA em Santos, por onde o inquérito está correndo. O próximo passo do Ministério Público é esperar o relatório da CETESB e da empresa para definir que providências serão tomadas. A nossa ideia, pelo menos a ideia junto com a doutora Flávia do GAEMA, é que a gente faça um outro inquérito para a questão preventiva em relação a esses fatos que vêm ocorrendo na Baixada, que já é o segundo acidente. E até também uma ação de como seria feita se a gente precisar fazer evacuação da área, fazer um trabalho junto com a CODESP, porque a CODESP precisa também agora dar informação para nós do que ela fez no auxílio logo após o acidente. E algumas pessoas que passaram mal após inalar a fumaça tóxica decidiram entrar na justiça contra a empresa. Dona Maria Diva, de 65 anos, foi uma das quase 60 pessoas que precisaram de atendimento médico no Guarujá logo após o início do incêndio nos contêineres da Local Frio em Vicente de Carvalho. Eu resolvi visitar uma amiga que morava nessas proximidades, né? Aí, chegando lá, aí eu peguei e falei assim para ela, não, isso não é normal, que fumaça é essa? Ela, meu Deus, tá um desespero e tal, vamos fechar a janela, vamos ligar o ventilador. Nada, era horrível. Quando nós chegamos no hospital, a gente estava assim com irritação nos olhos, né? Dor na garganta. Aí tiraram até, solicitaram lá uma chapa lá do pulmão, né? Para ver alguma coisa, porque começou todo mundo tossir ao mesmo tempo, né? Eles pensaram assim, não é possível. Deve ser coisa antiga, né? Mas não era. Era daquele momento mesmo. A aposentada de 65 anos não sofre de problemas respiratórios. Ela acredita que passou mal porque inalou fumaça tóxica. Fiquei assim durante uns 3, 4 dias. Aí depois foi indo, tomando bastante líquido, bastante água, né? Foi aconselhado lá no hospital, né? Que é para ir desintoxicando mais, né? Depois de se sentir prejudicada, a Dona Maria decidiu procurar este advogado. O especialista conta que tem outros clientes com o mesmo problema. Até agora, nós temos aqui no nosso escritório pelo menos 5 pessoas que nos procuraram, divididas em 2 momentos de indenização. Num primeiro, é a questão dos problemas de saúde para essas pessoas que tiveram prejuízos relacionados à perturbação da tranquilidade. Nós vamos ingressar com as ações de danos morais. Um outro tipo de ação são para as pessoas que tiveram prejuízos materiais. Por exemplo, nós temos ali alguns estabelecimentos comerciais da região, nós temos pessoas que são caminhoneiros, que tinham trabalho para fazer naquele lugar e não puderam realizar por conta dos problemas com a fumaça tóxica, ficaram impedidos de trabalhar. O incêndio no terminal da Local Frio começou na tarde de quinta-feira e só terminou na madrugada de sábado. Entre 20 e 25 contêineres foram atingidos pelas chamas. Além de cloro, outras substâncias foram liberadas no ar, mas ainda não se sabem quais. A fumaça tóxica atingiu outras 3 cidades. A Local Frio informou que deve emitir um laudo parcial no dia 16 de fevereiro.
Santos e surf têm muito mais em comum do que a letra S. A cidade, berço da modalidade no Brasil, concentra o maior número de praticantes do estado, segundo pesquisa feita por uma revista especializada. Hoje, dia do surfista, data comemorada há 13 anos no município, a repórter Ione Furukawa entrevistou um santista que é quase sinônimo de surf. Antes de Mineirinho pensar em ser campeão mundial, muito antes de Gabriel Medina virar um dos garotos propaganda mais bem pagos do país, esse cara aqui já era o cara. Eu tenho 169 títulos de primeiro lugar, entre longboard, pranchinha, stand-up, pelo Brasil e pelo mundo. Sou 3 vezes vice-campeão mundial de longboard. Já fui 2 vezes campeão pela ISA Surf Game, tanto de longboard como de master. Tenho no livro dos recordes a maior onda, a onda mais longa do mundo por 36 minutos surfando na Pororoca. E mais umas aventuras que eu tenho pelo mundo. Picuruta Salazar é uma das principais referências do surf no Brasil e no exterior. Em Santos, cidade onde nasceu, atualmente ensina a modalidade no emissário submarino. Orgulho para quem tem oportunidade de conviver e, principalmente, aprender com essa lenda do esporte. Ele é uma lenda, conquistou aí vários títulos, né? Muito bom ter ele como referência aqui, a molecada gosta muito, ele tem o projeto dele aí, a escolinha também no Quebra-Mar. É muito bom pra rapaziada que tá começando agora. Aí incentiva a gente, né? Como ele vem, é brincalhão, todo mundo aí gosta dele. É o paizão aí da galera, a gente chama o vovô do surf. Picuruta está com 55 anos, 47 deles passados em cima de uma prancha. O experiente surfista só tem motivos para sorrir. O escritório na praia é quase que uma extensão da própria casa. O trabalho desenvolvido na escolinha é custeado pela prefeitura e conta com diversos apoiadores. Surfista modelo? Referência para a garotada? No começo não foi nada fácil. Hoje o surf deixou de ser um esporte marginalizado. É um esporte onde que a gente pratica saúde, estamos de bem com a natureza, de bem com as pessoas, enfim. É um esporte que só traz benefícios, principalmente para as crianças, que hoje tem que se destacado, que uma delas é o Medina, é o próprio Mineirinho, que é um moleque que não tinha condições financeiras, acabou partindo para o mundo do surf e hoje é campeão mundial. Agora, sobre essa nova geração, você acredita que abriu o caminho para essa Brazilian Storm? Sem dúvida alguma, não só eu, como todos que fizeram a sua parte no futuro. Para quem não sabe, o surf nasceu em Santos, com o Tom Magite, Osmar Gonçalves, a Margot, enfim, na década de 60. E isso foi importante, porque as outras gerações vieram abrindo cada vez mais a esporte e hoje estão os brasileiros nos representando e muito bem. O cara também é visionário e projeta um cenário promissor para o surf no Brasil e na região. A gente tem uma quantidade de atletas com potencial tão grande que o Santos poderia ser a cidade número 1 no Brasil em termos de títulos, porque se a gente tivesse um incentivo maior das grandes empresas, a gente poderia trazer muito mais retorno, porque só hoje quem investe realmente forte em nós é a prefeitura, que incentiva a prática de esporte em toda nossa orla da praia, seja natação, seja surf, seja stand-up, seja canoa havaiana, enfim. A prefeitura nos ajudando, sem dúvida alguma, a gente continua trazendo títulos. Picuruta para mim é um cara que é o exemplo aqui para todo mundo. Quem gostar mesmo de surf, né? Que tá dentro d'água, com mar bom, com mar ruim. Ele é um exemplo. Posicionamento, tudo. E já que é para tietar, vale elogio de campeão mundial. Eu sempre me espelhei nele, ele sempre levei ele como um exemplo. Então, não só eu, mas como outros atletas aí que participam de diversos campeonatos que tem no Brasil. E meu pai sempre foi um ícone do esporte, sempre uma referência muito forte, por sempre ter batalhado, nascido do zero e ter conquistado tudo que ele tem hoje através do surf. Então eu me sinto muito honrado em fazer parte dessa família e poder dar seguimento ao nome da família Salazar. O obstáculo sempre vai existir na vida de qualquer ser humano. Deus coloca isso na nossa frente para ver se a gente é forte. Então não diga eu vou desistir. Jamais diga essa palavra que você vai se sentir uma pessoa derrotada. Passa pelas dificuldades, que são as dificuldades que faz que a gente consiga se tornar um grande campeão.
Futebol. A polêmica determinação da CBF, que altera as dimensões dos gramados nos estádios brasileiros, chegou à Vila Belmiro. O Santos já está se adaptando ao padrão internacional. Cada gol vai recuar 50 centímetros e nas laterais do campo será diminuído 1 metro de cada lado. O padrão FIFA exige um gramado de 105 metros de comprimento e 68 de largura. Isso é uma norma da CBF, né, que vai se adequar aos padrões que a FIFA exige em Copa do Mundo. Hoje a Vila tinha as medidas de 106 por 70, já foi reduzida para 105 por 68, que vão ser todos os estádios no Brasil. Os estádios brasileiros que sediaram os Jogos da Copa em 2014 já têm todos a mesma medida. O gramado da Vila Belmiro está em obras desde o dia 14 de dezembro. A expectativa é que tudo esteja pronto para a estreia do Santos no Campeonato Paulista. O Santos inicia o campeonato no dia 30, um sábado, às 5 horas da tarde, contra o São Bernardo, aqui na Vila Belmiro. Para falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o jornalista e integrante da equipe do Esporte por Esporte, Aldo Neto, que já estava aqui comentando comigo a respeito dessas mudanças aí. É válido, Aldo, isso? Quer dizer, por um lado é padronizar, todo mundo fica igual, até porque antes tinha uma medida mínima, uma medida máxima, e agora todo mundo vai ter a mesma medida, não é isso? É isso. Boa noite, Irineu, boa noite ao nosso telespectador. Antes era a festa do Caqui, né? Tinha estágio que tinha medida menor, aí chegavam num Serra Dourada em Goiás, que era 6 fazendas de largura de campo. Já que você está falando, para a Vila Belmiro, por exemplo, não mudou tanto, pelo que a gente viu aí na reportagem, mas para o Serra Dourada, por exemplo, vai ficar metade do Serra Dourada. Mas o que acontece? Todo mundo fala que futebol tem que seguir exemplo dos outros esportes, as ligas norte-americanas. O basquete e o vôlei, em qualquer lugar, quadrinha escolar que você vai, a medida aquela acabou. Isso aí já deveria ser há muito tempo. A FIFA demorou muito para exigir esse tipo de coisa, a CBF muito mais para tomar essa posição. Porque não é uma posição da FIFA, o padrão FIFA para a Copa do Mundo. Mas a FIFA permite os outros campos. É que agora a CBF resolveu acabar com essa permissão padrão para aqui. Disputa de jogos de futebol. Exato, tem que ter um tamanho, porque no outro campo é maior, tem que correr mais, tem que correr menos, você não sabe se o atleta tem essa disposição, vai depender do campo, como é que você sabe? Só treinando, então, sabe? É uma boa medida, então. É uma boa medida não, uma excelente medida que está vindo atrasado anos ou décadas. Bom, vamos falar um pouquinho de futebol que interessa mais para a gente. Parabéns também aí a Ione pela matéria e por ter entrevistado o cara certo lá na Vila Belmiro, que conhece esse assunto, que é o Alexandre, um excelente profissional do Santos. Por falar em profissional, o Geovânio vai embora mesmo, né? Geovânio foi vendido para o time do Luxemburgo lá da China. Quais foram as bases da negociação? Foi 12 milhões de euros, foi 1 milhão a mais de euros, porque o empresário do atleta, que é o Cláudio Gardano, com o lateral direito que jogou na década de 90 aí no Santos, abriu mão de um pedaço da participação que ele tinha, participação que foi vendida ilegalmente a ele e a Doen, para o Santos, para poder fechar o negócio, porque o atleta não queria ficar. Quando o atleta não quer ficar, ele não adianta claro, nada. Não, e é um direito do atleta também. Daqui a pouco ia virar outro Damião, aí fica se ficar. O salário foi quanto? 1 milhão? É 1 milhão mesmo. Se ia. Assina onde? Sabe? Bom, mas tem um ponto aí... Mas é uma negociação que vai acabar na justiça, como a gente estava comentando agora há pouco aqui, né? A do Giovanni? Não a ida dele, mas o fato de que a Doen tem uma participação, não sei quem tem um pedaço, mas não sei quem tem um pedaço. Já vamos comentar, mas é importante falar, estou vendo muita gente falando que é livre de imposto. Pode ser livre de imposto lá na China. A hora que tu traz dinheiro para o Brasil, paga, filho. E o fisco é alto, ele morde muito. Estava comentando da irregularidade dessa negociação, porque hoje tem uma reunião no Conselho Deliberativo do Santos, que vai estudar uma proposta aí do Conselho Gestor do clube de processar a antiga diretoria. Por quê? Porque a antiga diretoria vendeu parte de direitos de vários jogadores, entre eles o Geovânio, tem o Gabigol, o Daniel Lateral, entre outros, nos últimos 6 meses de mandato, que, segundo o estatuto, é proibido. O que é mais interessante disso tudo, entendeu? Que eu já comentei com você fora do ar, mas é importante o telespectador saber, que quando a diretoria anterior assumiu o comando do Santos, criticavam tanto o estatuto do clube, que era uma porcaria, precisava atualizar, que o Marcelo Teixeira não cumpria nada, queria ficar lá. Aí eles assumiram. Em 1 ano mudaram o estatuto.
Pra quê? Se eles mesmos rasgam. E eles estipularam essa regra de que nos últimos 6 meses não poderia ter esse tipo de negociação. Porque falaram que o Marcelo tentou vender o Ganso e o Neymar no final da gestão, que é uma grande balela, deixou lá de presente para eles, por isso que eles conquistaram alguma coisa. Se deve alguém, deve ao Marcelo Teixeira. E não, eu estou falando isso, falei aqui na TV CCC, falei qualquer outro também. Mas a grande verdade é isso, fizeram o estatuto e rasgaram. Só não rasgo aqui meu iPad porque não dá e eu queria fazer essa homenagem para o Armando. Você já rasgou uma página ontem no programa do Armando. Porque os caras brigam tanto para mudar as coisas para não obedecer. Sabe? Isso prova o quê? Agora, quem pode corrigir isso? É o próprio Conselho? O próprio Conselho pode propor alteração e depois tem que ser aprovado no colegiado geral de todos os associados e tem participação mínima dos associados. Mas eles já cometeram uma irregularidade segundo o Estatuto atual. Já não cometeram? Cometeram. Aí cabe quem? Ao Conselho cobrar essa irregularidade? O clube quer processar, para tanto pediu autorização à Comissão de Crédito e Sindicância do Conselho. Por ser uma desobediência. O ex-presidente Odílio. Exato, o ex-presidente Odílio, por causa dessa questão. Como é uma desobediência estatutária, precisa ter uma sindicância que quem faz é a Comissão de Crédito e Sindicância. É esse relatório que vai ser apreciado. E acho, minha opinião, que vai ser votação unânime por os conselheiros que estão lá, inclusive conselheiros que apoiavam o Odílio e que estão lá porque brigaram aí no final. Isso que é o mais engraçado de ver. E com verdade seja dita, que é importante, quando teve essa mudança de estatuto, a única TV que abriu espaço para se discutir isso foi aqui a Santa Cecília TV, e abriu espaço para várias pessoas lá do Santos, inclusive o Orlando Rolo, que apoiava, que era contra a mudança. O Orlando Rolo, eu lembro de um debate que teve aqui, a participação dele, do Rafael Vitor, que hoje está no Conselho Gestor, o próprio Modesto Roma, atual presidente. Então, sabe, tem gente que era contra o estatuto e que não ouviram porque não quiseram. Aí fazem o estatuto para não cumprir. Ele nem pode falar que não é da minha gestão, é da gestão deles. Aí não adianta. Tem alguma novidade em relação a reforços? O Santos está... O Santos procura zagueiro, mas o tipo de zagueiro que o Dorival quer é complicado. Ele quer um zagueiro experiente, cascudo e que o Santos consiga pagar. Sabe? Tá fácil, viu? Tá fácil. O que teve mais próximo foi o Renato Chaves, que foi pro Fluminense. Por que foi pro Fluminense? Porque a diretoria anterior não pagou para a Ponte Preta, que era onde estava o jogador, o empréstimo do atacante Rildo, que hoje está no Corinthians. Então nem atenderam o pedido do Santos. Então ainda o Santos ainda teve que pagar o Rildo e ficar sem o jogador. Aí é difícil. E os clubes da capital, alguma novidade? Então o São Paulo tem perto de trazer um atacante da Argentina. Está todo mundo discussionando também, né? São Paulo, Palmeiras, Corinthians, todo mundo jogando fora. Estão jogando fora, porque também é um outro absurdo, que é um perigo de pré-temporada, né, Lino? Só que o nosso calendário está tão errado, que se você não escolheu agora, não tem oportunidade de buscar esse dinheiro. Então precisa mudar tudo no futebol brasileiro. Nem esse período tinha anteriormente, né? Ainda tem essa brechinha. Antigamente tinha jogo, antigamente parece que só falar da década de 60. Nos anos 90, tinha time que jogou 2, 3 vezes no mesmo dia. É verdade. No mesmo dia. Aí não dá, aí complica. Aldo, obrigado, viu, pela sua participação e uma boa noite para você. Boa noite, Irineu, boa noite a todos. E depois do intervalo, o samba pede passagem aqui no Caderno Regional. Você vai conhecer a história da Dona Telma, uma das baianas mais antigas do Carnaval Santista. Nós voltamos já. Já virou tradição. Pela 12ª vez, o rei Roberto Carlos embarca em um cruzeiro temático em Santos. No salão de embarque, os fãs aguardavam ao som das músicas do cantor. Quase 3.000 pessoas esperavam ansiosas para passar 4 dias no mesmo navio que Roberto Carlos. A expectativa é grande, claro, né? Então, estamos alegres por podermos participar do evento. Eu já embarquei com o Roberto desde a primeira vez. Foram 12 vezes e todas as vezes eu saio de lá emocionado, porque o cara é o cara mesmo, né? É uma emoção diferente, muito gostoso, muito gratificante e traz uma paz interior muito grande, muito família, muito gostoso. Se eu pudesse, eu viria todos os anos. Francisco Antônio tem uma missão especial. Ele quer entregar um quadro que pintou para o músico. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu pintei um quadro idêntico a esse, e por ser fã daquela época, desde aquela época, pedi a meu irmão, que é empresário de shows diversos, fazia várias produções, inclusive com o próprio Roberto Carlos, que me desse acesso para entregar pessoalmente. Isso há 15.749 dias atrás. Então,
planejamos essa viagem em cruzeiro com todos os irmãos da família juntos e eu procurei justamente repetir a mesma cena, construindo um quadro idêntico e entregando a ele pessoalmente. O famoso dançarino e coreógrafo brasileiro Carlinhos de Jesus também é outro fã que não perde a oportunidade de acompanhar o rei. Cada ano é uma emoção diferente, é uma história diferente, é um show, é um contato, é uma energia a cada ano. Eu estou muito feliz de estar aqui, como sempre, como todo ano, e sempre estarei. Quanta emoção, meu irmão. Pode ter certeza, ele é o cara, é o rei, é o cara. A espera valeu a pena. Roberto Carlos chegou na direção de um Cadillac. O carro tem uma história muito grande. O Calhambeque, o Cadillac, né? Eu fiz primeiro o Calhambeque, gravei, e depois gravei o Cadillac também. E nesse show está um pupurri que termina com o Cadillac. Este é o 12º cruzeiro temático do cantor. O primeiro destino é Ilhabela, depois Búzios e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Toda vez a gente põe alguma coisinha diferente, atrações diferentes, né? Enfim, e nesse cruzeiro a gente vai apresentar umas coisas diferentes também. É difícil dizer para você agora, porque tudo isso é surpresa. É uma maravilha, é uma emoção maravilhosa, é uma alegria, enfim, é tudo de bom. O Maracatu Quiloa realiza até esse domingo, em Santos, a 4ª edição da Mostra de Arte do Grupo. As atividades são todas de graça. Esse ano o evento homenageia os foguedos, que são festas e brincadeiras populares de origem africana. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com Felipe Romano, que é o produtor do evento. Felipe, todas as atividades serão com esse tema? Todas as atividades são falando dos foguetes populares, essas festas populares de matriz africana e também brasileira, como o maracatu de baque virado. Vamos falar também um pouco do maracatu de baque solto, vamos falar dos estandartes, que são elementos importantes dentro das brincadeiras, aí abordando uma série de linguagens da cultura popular brasileira de matriz africana. Quinta-feira, às 21 horas, no Sesc Santos, o show, a abertura oficial com o show do cantor Siba, que vai estar fazendo um show de baile solto, todos convidados. Uma atividade grátis, como todas as do evento. E as atividades são para pessoas de todas as idades? De todas as idades. As brincadeiras dos foguetes não tem restrição, né? A gente brinca antes de 8 e para mais de 80. E todas de graça? Tudo de graça, desde as vivências, bate-papos, shows, oficinas culturais, exposição, todas as atividades. E o principal, que é o evento do dia 24, domingo, a partir das 16 horas, que é o Cortejo do Maracatu Quiloa, que a gente repete essa atividade pela 11ª vez, colocando a nossa brincadeira do maracatu com mais de 100 integrantes numa festa que resgata as nossas raízes. Obrigada pelas informações. E o Sesc Santos fica na Avenida Conselheiro Ribas, número 136, e o Teatro Municipal fica na Avenida Pinheiro Machado, número 48. Jéssica Santos, para o Caderno Regional. Uma exposição que vale a pena ser visitada está em cartaz na Gibiteca de Santos. A Secretaria de Cultura aproveitou o lançamento do filme O Despertar da Força para dar um presente aos fãs de Star Wars. São ilustrações de 80 diferentes artistas. Cada um criou uma interpretação individual sobre a saga. Personagens marcantes da trilogia clássica da década de 70, como Yoda, Darth Vader, Han Solo, Princesa Leia e Chewbacca, são destaque na mostra. Pegar 80 artistas, mais ou menos, de vários lugares do mundo, e cada um entregar uma visão de um desenho relacionado ao Star Wars. Então a gente começou isso, acho que ele durou uns 6 meses falando com o pessoal, e o pessoal entregando. Eu fiz o desenho do Darth Maul, que é um personagem do episódio 1. Embora assim, o filme não seja aquele melhor filme, foi um personagem que marcou muito. Na época eu estava com uns 19, uns 20 anos, ainda pirei na época. A minha ideia em relação a Star Wars é que eu fui assistir o filme em 1977. Eu tinha 11 anos de idade. E de lá pra cá eu virei fã, né? Então, quando o Denis, que estava organizando a exposição, me pediu para fazer um desenho, eu já tinha o material pronto, né? Brian tem 14 anos e começou a desenhar com 12. Apesar da pouca experiência, ele mostra que tem talento de sobra. Eu conheci, não faz muito tempo, mas já virei fã, assim, já consegui assistir todos, assim, em casa mesmo. Aí fui ver o último no cinema e já chamei pai, mãe, consegui fazer eles assistir os outros também.
A exposição fica aberta até o dia 2 de fevereiro na Gibiteca Municipal Marcel Rodrigues Paes. O endereço é no posto 5, na Orla da Praia, em frente à Avenida Conselheiro Nébias, no Boqueirão, em Santos. As pessoas podem visitá-la sempre durante a semana, das 9 da manhã até as 19 horas, ou seja, até as 7 da noite, e nos finais de semana das 9 da manhã a 1 da tarde, às 13 horas. De graça, sempre tudo de graça. A ala das baianas é considerada uma das mais importantes de uma escola de samba. É uma homenagem às antigas tias que escondiam os sambistas em suas casas no início do século passado, quando eram marginalizados por realizarem os batuques. É a única ala obrigatória em todos os desfiles. A Verde Rosa, União Imperial, tem uma das baianas mais antigas do Carnaval Santista. A história de Tia Thelma no Carnaval Santista começou por causa de uma promessa. Eu fiz uma promessa para o meu filho, que hoje também está na bateria, né? Que ele era pequeno. Ele falou: mamãe, deixa eu sair numa escola. Mas eu falei: um dia nós vamos sair. Prometi, mas eu queria ser só baiana. Queria dançar porque eu queria ver ele na bateria, como eu vejo meus filhos, sobrinhos, né? E eu falei: eu vou sair de baiana, né? E logo depois de começar na ala das baianas, não conseguiu parar de desfilar. Isso já faz 32 anos. Na quadra da União Imperial, criou toda a família. Eu já dormi noites e noites aqui nessa quadra. Anos atrás já dormi, porque nós fazíamos muita roupa, muita coisa aqui dentro da quadra, entendeu? Então, ia naquele tempo, a maior família era a minha, que tinha sobrinho, tinha neto, tinha nora, tinha genro, tinha tudo aqui. Tanta dedicação deu a ela o título de tia do samba. Foram dezenas de prêmios e reconhecimentos. Eu tenho muitos prêmios, medalha, tenho troféus, mas não me pergunte: mas de que quando foi esse? Não vou lembrar. E o troféu maior, que todo mundo queria, né? É o Brás Cuba. E eu trouxe esse Brás Cuba comigo, com as minhas baianas. Eu tenho ele até hoje, que graças a Deus. Dentro do mundo do samba, essa patente de tia tem muito respeito para quem é sambista. E a gente tem esse prazer e esse orgulho de ter essa velhinha conosco. Ela briga muito comigo, eu brigo muito com ela, mas eu amo ela de paixão. Maior orgulho, né? Ter uma mãe, né? Pô, dia do samba, levar as baianas, que é a principal, né? Numa escola. Sem baiana não tem escola. Eu fico muito orgulhoso, não sou eu, como meus irmãos, minha família. Bom, você já sabe, Carnaval 2016 é aqui na Santa Cecília TV, a emissora que não para de crescer, transmite ao vivo e com exclusividade o desfile das escolas de Santos nos dias 29 e 30 de janeiro. A edição desta quinta-feira chegou ao fim, lembrando que se você perdeu alguma reportagem, pode rever o Caderno Regional, que agora é reapresentado às 10h30 da noite. Obrigado pela companhia, acesse o Santa Portal para se manter sempre bem informado. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Tchau.